Hoje a gente vai mudar completamente o jeito que qualquer time de desenvolvimento usa o GitHub Copilot. A ideia é transformar essa ferramenta num verdadeiro especialista para os seus projetos em Laravel. E aí, tudo certo? Bem-vindo ao Dev Raiz. Aqui a gente vai direto ao ponto, porque solução que roda em produção precisa de exemplo do mundo real, coisa que funciona de verdade. O foco hoje é exatamente esse: pegar o Copilot, que muitas vezes age de um jeito meio genérico, e dar para ele um cérebro especialista, um que realmente entende as regras do seu projeto. Porque, vamos combinar, usar o Copilot às vezes parece que a gente está explicando a mesma coisa 1000 vezes para um estagiário, não é verdade? A ferramenta tem um potencial absurdo, a gente sabe, mas falta contexto, falta ele seguir aqueles padrões que o time sofreu para definir. Então, a promessa de hoje é exatamente essa. Vamos transformar o Copilot num membro da equipe, um especialista mesmo, que não só entende, mas que aplica as regras do projeto Laravel, sem que a gente precise ficar lembrando ele a cada comando. É automação de verdade no processo. O problema, no fundo, é que o Copilot, por padrão, não tem a menor ideia da arquitetura do seu projeto. Zero. É por isso que ele exige que a gente fique repetindo as instruções o tempo todo. Só que a boa notícia é que tem um potencial escondido ali, uma funcionalidade que resolve isso de vez. E essa solução se chama modos de chat imperativos. Pensa neles como se fossem uns arquivos de personalidade. Ficam lá, definidinhos em arquivos .chatmode.md, dentro de uma pasta .github/chatmodes. Com isso, a gente dá ao Copilot uma persona completa. Basicamente, a gente cria um especialista sobre demanda para qualquer tarefa que precisar. E aqui está o pulo do gato, a diferença crucial: o modo imperativo versus o exploratório. O modo exploratório é o copiloto gente boa que pergunta, sugere, colabora. Já o imperativo, não. Ele ordena. Ele não vai perguntar, e aí, como a gente poderia fazer isso? Ele vai executar o faça exatamente assim. É um comando, não uma conversa. Beleza? Então, como é que a gente constrói um desses especialistas? Bora dar uma olhada na anatomia de um arquivo de módulo de chat. Você vai ver que é bem mais simples do que parece, mas o poder disso é incrível. Tudo começa com uma coisinha chamada Front Matter YAML. Pensa nisso como se fosse o RG da nossa persona, sabe? É aquele bloquinho de metadados que fica bem no topo do arquivo e que define quem é essa persona e o que ela pode fazer. E nesse RG da persona tem 4 campos que são essenciais. O name é o nome de guerra dela, como ela vai aparecer lá no menu do Copilot. A description é para ajudar o time a entender para que serve esse cara aqui. O model é o cérebro, a gente escolhe qual modelo de IA vai rodar por trás. E o tools, o tools dá superpoderes para ela, tipo a habilidade de ler o código inteiro do projeto com a ferramenta Codebase. E olha, a escolha do modelo é super estratégica. O GPT-4o é tipo um tanque de guerra, sabe? É super poderoso, ótimo para criar coisas complexas do zero. Já o Claude 3.5 Sonnet é mais pragmático, ele é mais direto ao ponto, geralmente mais rápido e perfeito para tarefas tipo refatorar ou revisar código. A escolha certa depende da missão. Simples assim. Ok, agora vem a parte mais legal de todas. Vamos ver na prática 3 exemplos de personas que dá para criar hoje para o seu fluxo de trabalho com o Laravel. É aqui que o poder dos modos de chat realmente brilha. Cenário número 1. Gerar um endpoint de API. Cara, em vez daquela novela de pedir para o Copilot criar o controller, aí depois a request, aí depois o resource, um por um, né? A gente vai criar uma persona que faz tudo de uma vez só. E o mais importante, seguindo os nossos padrões de código à risca. O poder todo está aqui, nas instruções, que são ordens diretas. A gente instrui a persona, use classes form requests sempre. Isso não é uma sugestão, é uma regra que não se quebra. Por quê? Porque assim a gente garante que toda a lógica de validação e autorização fica num lugar só, centralizada. O código já nasce limpo e seguro por padrão. Cenário 2. Patronizar a revisão de código. A gente sabe, code review é crucial, mas consome um tempo absurdo dos sêniores e ainda pode gerar umas discussões, né? E se a gente pudesse automatizar a primeira camada de feedback? Criar uma persona que é especialista em caçar os problemas mais comuns. E esse revisor automático não é qualquer um, não. Ele tem um checklist super rigoroso. Ele não vai só olhar a sintaxe.
Ele vai caçar problema de performance, tipo Query N+1, vai garantir que as boas práticas do Laravel estão sendo seguidas e vai até dar uma olhada básica na segurança. É como ter um dev sênior revisando o código antes de qualquer outra pessoa. E essa instrução aqui resume perfeitamente o espírito da coisa. Seja direto, sem gentilezas, apenas feedback acionável. A gente não está programando um amigo, a gente está programando um executor. O feedback tem que ser papum, direto, claro e focado em resolver o problema, sem enrolação. E o nosso terceiro e último cenário, otimizar funcionalidades lentas. Quando uma feature está lenta, investigar a causa pode ser um caos, né? Cada um olha uma coisa, essa persona aqui não. Ela aplica um método sistemático para encontrar e corrigir os gargalos de performance no código Laravel. É método contra o caos. Ok, os exemplos são muito legais, mas como é que a gente bota isso para rodar na prática, no dia a dia? Vamos agora para a implementação. Ver como configurar e, mais importante, como distribuir esses modos de chat para o time todo usar. Olha, a configuração é surpreendentemente simples. Primeiro, crie a pasta .github/chatmodes lá na raiz do projeto. Segundo, crie o seu arquivo de persona. E terceiro, o passo crucial, a dica de ouro, reinicie o VS Code por completo. Não adianta só recarregar a janela, tem que fechar e abrir de novo. Só assim o Copilot vai detectar os modos novos. Essa dica aqui vai poupar uma dor de cabeça, pode acreditar. E aqui vai uma dica fundamental, gente. O modo de chat não é uma coisa que você escreve uma vez e esquece. É um processo. Você usa, olha o que ele gerou e pensa, ele podia ter feito isso aqui um pouco melhor. Aí você volta no arquivo, adiciona uma instrução mais específica, refina a persona, é uma ferramenta viva que evolui junto com o seu projeto. Mas por que ter todo esse trabalho? Porque os benefícios para o time são gigantes. Primeiro, padronização. De repente, o dev mais novo do time começa a gerar código com a mesma qualidade de um sênior. Segundo, produtividade. Chega de tarefa repetitiva. E terceiro, a qualidade geral do código sobe. Problemas de performance e segurança são pegos ali, na hora, antes mesmo de virarem um problema em produção. E isso me leva a uma pergunta para você que está assistindo. Olhando para o seu projeto, para o seu time, agora, qual dessas 3 personas que a gente viu traria o maior impacto de imediato? Seria o gerador de API, o revisor de código ou o otimizador de performance? Pensa em um pouco. E se esses exemplos ajudaram a clarear as coisas ou te deram uma nova ideia de como usar a ferramenta, dá aquela força para o Dev Raiz. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Compartilha com o seu time e, o mais importante, responde aqui nos comentários qual persona você vai criar primeiro. Quero muito saber. Valeu, pessoal, e até a próxima!